Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui, né, do Aulão NHB. Hoje a parte 10 e hoje a gente vai falar sobre período regencial, né, onde Dom Pedro II ele vai embora, né, e fica o seu filho, né, o herdeiro do trono, o príncipe regente, Dom Pedro II, né? Mas como Dom Pedro ainda era um meninozinho, né, ainda não tinha toda aquela idade, né, ele não podia ser o rei, não podia ser imperador ainda do Brasil, né? Mas o Brasil não ia ficar sozinho, né? Ia ter deputado, ia ter a mesma Constituição, mas iria ter planos diferentes, né? Iria ter um período regencial, né? Teriam pessoas regentes lá para cuidar do Brasil, né? Novas regras e tudo mais. Pois é, galera, como sempre, essa ideologia, né, foi criada, né, pelo Grêmio Estudantil, né? E o nosso professor, né, que está sempre está à frente aí, né, o professor Alan John, beleza? Então eu vou deixar agora as palavras com ele e fique com a aula. Então, beleza, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma edição, né, do vídeo sobre a história do Brasil. Desta vez, vamos conhecer um pouco sobre o período regencial. Então, muito se especula, pouco se sabe sobre esse período regencial, quem é que era o líder, como era feito o governo, tudo isso a gente vai ver nesse momento. Lembrando também para as pessoas que estão inscritas nessa edição, 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil, esse é um conteúdo que normalmente cai quando fala sobre o chamado movimento nativista, que seria uma tentativa de valorização dos estados em detrimento de uma unidade nacional, certo? Mas vamos conhecer um pouco detalhes desse período, né? Bom, lembrando mais uma vez, né, mais uma edição de um vídeo sobre a história do Brasil, desta vez período regencial, e toda essa empreitada está sendo encabeçada a partir do Pedro Henrique, representante do Grêmio Zacarias Jacome de Mello, à frente desse importante movimento estudantil. Então, temos também o apoio, né, no caso do Grêmio Escolar, todos temos voz, também deste que vos fala o professor Alan John. Então, pessoal, período regencial. Para a gente entender este período regencial, a gente vai ter que entender os seus antecedentes. Beleza. Primeiro antecedente. Dom Pedro I, durante seu primeiro reinado, em 1824, ele vai pensar e criar uma Constituição no qual cria também o chamado poder moderador, ou seja, dá plenos poderes para o imperador, em detrimento dos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse poder moderador poderia desfazer qualquer coisa produzida ou feita ou pensada pelos demais poderes. E isso vai criar um sentimento de revanchismo muito grande entre os outros deputados. Eles vão ficar chateados e, consequentemente, o movimento de oposição ao imperador vai crescer radicalmente. Já quanto a conflitos, o Brasil mergulha numa guerra contra o que seria o Uruguai, na chamada Guerra da Cisplatina, disputando os territórios que hoje seria o sul do Rio Grande do Sul e também a República Oriental do Uruguai. Resultado, Brasil derrotado, surge então a República Oriental do Uruguai. Além disso, dos gastos da guerra, das críticas por parte do exército, vem também a acusação de que Dom Pedro I estaria por trás da morte de Líbero Badaró, que era um famoso jornalista crítico do governo imperial feito por Dom Pedro I. E, além disso, vem a pressão dos portugueses para que o mesmo retorne e ocupe a sucessão real em Portugal. São 4 fatores centrais que vão fazer com que a pressão contra Dom Pedro I cresça radicalmente e ele resolva ir para a Europa, deixando o Brasil nas mãos dos regentes. Por isso, o período regencial. Mas, professor, o que são regentes? Como vocês podem perceber aí, é uma elite enriquecida e intelectual, como vocês podem ver nos livros, que estão praticando a política nos bastidores, na chamada Assembleia Constituinte, uma espécie de congresso atual. São deputados. E quando Dom Pedro abdica, naturalmente o poder deveria ser entregue a alguém. Nesse período, a Assembleia estava de recesso, devido às férias, e vão ocupar provisoriamente
3 deputados, que são ele Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. Governo provisório dura 3 meses até o retorno da Assembleia Geral ou Assembleia Nacional, que vai criar a chamada Regência Trina Permanente, que são 3 deputados escolhidos entre os vários de todo o país para governarem o Brasil durante aquele período. Então, governaria o país Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho. Eles, todos de caráter extremamente conservador, ou seja, impedindo qualquer movimento que buscasse uma autonomia, uma independência dos estados, ou até mesmo o sentimento de liberdade por parte de grupos opositores. Eram muito conservadores, muitos desses ainda antigos aliados de Dom Pedro I. Neste período também vai surgir a figura simplória de Diogo Feijó, o ministro da Justiça desse período. Pedro Henrique, o que é que a gente pode saber sobre o Diogo Feijó? Bom, Diogo Feijó, né, como diz aí o perfil, teve 2 características principais. A primeira, ele foi, para falar a verdade, né, ele era um menino assim que, pelo texto, ele foi arrestado, né, era isso mesmo, e acabou também virando padre, o Diogo Feijó, e acabou sendo escolhido, né, dos seus ótimos exemplos como caramba, acabou sendo escolhido para comandar o Brasil, né, para fazer a administração total. Então, pessoal, obrigado, Pedro Henrique. Em 1834, a Regência Trina Permanente, juntamente com a Assembleia, pensam em tentar organizar um governo unificado em torno de uma só figura, de um só líder. E devido aos relevantes serviços prestados por Diogo Feijó, o mesmo é eleito para, no caso, ocupar o primeiro cargo no regime chamado Regência Una. Então, o que é essa Regência Una, professor? A regência de uma só pessoa, e no caso, Diogo Feijó. Foi nesse período que os movimentos de insatisfação com a ausência de um governo forte vão começar a surgir em todo o país, desde o norte do país, na região do Pará, com a revolta dos cabanos, até o sul, com a chamada revolta farroupilha. Por todo o Brasil passaram, então, revolta da cabanagem dos cabanos, a balaiada no Maranhão, revolta dos malês e sabinada na Bahia e também a farroupilha no Rio Grande do Sul. E é diante desse cenário de muita confusão e de muito medo que vai se fortalecer as ideias liberais. Diogo Feijó, então, traz essas ideias para o país, para tentar, de alguma forma, expulsar qualquer tipo de ideia que busque o retorno do absolutismo, a manutenção da escravidão e o celibato clerical. Era um governo revolucionário, baseado principalmente na questão da liberdade pessoal e no fim da opressão política. Então, ele assume como ministro da Justiça e, posteriormente, como regente uno. Pedro Henrique, Diogo Feijó percebeu que os estados estavam buscando a liberdade, a sua independência, não queriam obedecer os deputados, principalmente durante o governo da Trina Permanente. Diogo Feijó, ainda como ministro, antes do período que ele governou como regente uno, ele vai criar a Guarda Nacional. O que seria essa Guarda Nacional? E por que ela, de alguma forma, posteriormente se transformaria em coronelismo? A Guarda Nacional era como se fosse policiais, mas só que do reino brasileiro, né? Impedindo com que as pessoas fossem contra as ideias, né, revolucionárias e tudo mais, assim, sabe? Para proteger mesmo os deputados, o Diogo Feijó, né? E entre outras pessoas importantes daquele tempo. E outras pessoas importantes que eram regentes. Muito bem. Então, como vocês podem perceber aí ao fundo, seriam membros da chamada Guarda Nacional. Professor, essa Guarda Nacional era como se fosse um exército? Sim, era um exército. Mas, diferente do exército, não precisava de todo um aparato
militar, a entrada num curso, não. Basicamente, essa Guarda Nacional, ela vai servir de um apoio nos estados para que esses movimentos de contestação à unidade nacional pudessem ser confrontadas. E um dos principais nomes ou grupos formados por essa Guarda Nacional é o chamado coronelismo. O que é isso? O governo federal, na figura de Diogo Feijó, procurou dentro de cada estado pessoas de grandes posses territoriais que tinham um poder aquisitivo elevado e que, de alguma forma, tivessem coragem de estar do lado do Diogo Feijó para combater esses movimentos como a cabanagem, a balaiada, os malês, o sabe-nada e também a Revolução Farroupilha. Então, ele armou esses proprietários de terra, deu a patente de coronel, mesmo sem qualquer tipo de formação, e, consequentemente, vai surgir o regime, o sistema, o governo chamado coronelismo, que vai estar vigente no país até 1930, marcado pelo enriquecimento de poucos e a pobreza de muitos. Lembrando, quem eram os coronéis, professor? Donos de terras e pessoas enriquecidas, aclamadas e apoiadas pelo governo federal. Isso vai gerar uma confusão tão grande anos depois, como vocês podem perceber aí, o coronel é o político que vai obrigar os seus moradores a votar em quem ele mandar. É a chamada eleição ou voto de cabresto, que vai estar vigente no país até 1930. Pedro Henrique, também é criado em 1832 o chamado processo criminal. O que seria o processo criminal? Professor, você pode falar de novo porque é que travou? Em 1832 é pensado o processo criminal. O que seria o processo criminal? Qual a consequência dele para o país? Bom, galera, ele promoveu, né, como diz no texto, promoveu transformações na organização jurídica do Império, ou da era sarcaica, a legislação portuguesa dos tempos coloniais, destacando entre elas o estabelecimento do tribunal do júri. No entanto, as vantagens municipais seriam anuladas por outra importante medida do avanço, mas que o ato adicional de 1934, que é outro assunto. Pronto. Esse processo criminal, pessoal, era basicamente a primeira tentativa de organização de um sistema, de um direito penal no país, para organizar o processo de julgamento de todo e qualquer indivíduo que infringisse as leis, principalmente num momento tão cheio de ebulição como estava acontecendo no país. Anos depois é pensado, então, o ato adicional de 1834. Esse, de alguma forma, dá fim às medidas opressoras de Dom Pedro I, como poder moderador, e também, de alguma forma, abole qualquer possibilidade de um retorno de uma monarquia que pudesse, de alguma forma, ter um regime autoritário no país. Naturalmente, o ato adicional defende uma monarquia federativa, no qual cada estado tivesse suas autonomias, porém, sempre obedecendo um poder central. Esse arquivo, esse documento, foi chamado Ato Adicional de 1834. Então, o que é que ele também fala? Regência una, de 4 anos, primeiro regente Diogo Feijó, suspensão do poder moderador e criação das assembleias provinciais, ou seja, dava autonomia aos estados, sempre, naturalmente, obedecendo a uma lei central. Isso, no primeiro momento, foi muito bom, que trouxe a esperança de liberdade para os brasileiros, mas anos depois vai gerar um grande problema, porque os estados querem se tornar cada vez mais independentes. Anos depois, assume, então, Araújo Lima, inaugurando o que seria chamado de regresso conservador. Então, o grupo deles foi chamado de regressistas, porque eles estavam muito alinhados com as antigas ações monárquicas no país. Eles defendiam a profunda centralização política do poder do Estado e, naturalmente, uma redução de poder das assembleias provinciais. Isso foi um tiro no pé do próprio Araújo Lima, porque dentro do governo dele
consequentemente se fortaleceu cabanagem, balaiada, malês, sabinada e a Revolução Farroupilha. O que é que elas tinham em comum, professor? Principalmente queriam a independência dos estados ou a derrubada do poder dos estados, dos governantes estaduais, queriam a abolição da escravidão lá na Bahia, e no Sul queria a instauração de um regime republicano, que seria a Revolução Farroupilha. Então, o que foi também que o Araújo Lima fez? Ele basicamente desconstruiu o ato adicional de 34, criando ações mais conservadoras em detrimento das antigas liberais propostas por, no caso, Diogo Feijó. Foi também pensado o Código de Processo Criminal em 1841, que vai, de alguma forma, criar uma tentativa de um regime jurídico no país. É criado também, em 38, o IHGB. O que seria, Pedro Henrique, o IHGB? Ele seria um instituto, né, de geografia. Beleza. Então, o IHGB seria o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, responsável por, de alguma forma, catalogar e fazer um estudo do que realmente interessava para a história do país. Surgiram Como também... a história do Brasil, né? A história do Brasil, incentivar o ensino público, estudos de história. Isso. É nesse momento também que vai surgir diferentes locais de pesquisa, como o Arquivo Público do Império, a Academia Imperial de Belas Artes, entre outros institutos, ok? Tá aí o que seria o prédio atual. Pronto, aqui você vai ter detalhes do que seria a cabanagem, como eu falei, a cabanagem, balaiada, sabinada, malês e também a farroupilha, todas tinham em comum, queriam a derrubada do governante do governo do estado naquele momento. Algumas, como a cabanagem, queria a instituição, a ascensão dos líderes do movimento ao governo do estado, e queriam também um processo de que seria, entre aspas, uma independência em relação ao poder central, a cabanagem. E também temos a balaiada, que também, além da causa de uma independência do Estado, queria também o fim das opressões por parte produzidas pelos grandes proprietários de terra em relação aos seus trabalhadores. O que é que a cabanagem, balaiada e os demais movimentos têm em comum? A luta contra o coronelismo, a luta contra a concentração de terra, a luta contra a concentração do poder político, queriam mais direitos e autonomia para os estados. Então, professor, está aí o mapa disponível para vocês. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Posteriormente, podem entrar em contato tanto comigo como com o Pedro Henrique, ele vai estar disponível para tentar mandar materiais para vocês. E, basicamente, esse é o conteúdo sobre o período regencial, pessoal. Pedro Henrique? Bom, galera, eu só queria agradecer, né, primeiramente por você ter chegado até aqui, né, ter visto esse vídeo todo, né, que, como sempre, o material não é fácil de ser criado, né, a gente exige tempo, né, exige pesquisa, né, exige todo aquele fato verdadeiro, né, porque a gente não pode pegar de qualquer site e colocar no slide, né, não pode fazer isso, a gente tem que ter uma pesquisa muito profunda, né, porque a gente não pode entregar qualquer coisa para vocês, beleza? Então, assim, gente, é como o professor disse, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, com ele, que nós vamos estar disponibilizando os materiais para vocês darem aquela reforçada, né, na UNHB, né? Antes da UNHB, né? Se você tiver alguma dúvida, tá? E é isso, galera. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo, tá? E é isso aí, galera. Vamos estudar que a UNHB tá chegando. Beleza, meu irmão? Então, tudo de bom, moçada. Até a próxima. E em breve vamos para o próximo vídeo, né? Que será o Segundo Reinado, parte 1. Até breve. Tchau, tchau. Valeu, moçada. Valeu.